Um dos elementos essenciais dos mapas é a escala. Como define José William Vicentini, a escala é a proporção ou relação numérica entre o mapa e a realidade que ele representa. É evidente que o mapa é sempre uma representação que diminui bastante o tamanho da área mapeada, fato que nos permite visualizá-lo melhor, isto é, ter uma ideia de conjunto, perceber melhor as relações entre os inúmeros lugares. Nós podemos representar essa proporção de duas maneiras, com a escala numérica ou a escala gráfica. Vamos ver como cada uma é. Escala numérica. Uma escala numérica ou fracionária é a que mostra a relação entre o numerador, que é sempre 1, e o denominador, que pode variar bastante. Por exemplo, a escala 1 por 1 milhão significa que a área representada no mapa é 1 milhão de vezes maior do que o mapa. Assim, cada unidade de medida do mapa corresponde a 1 milhão dessa unidade no terreno mapeado. Ou seja, 1 centímetro no mapa significa 1 milhão de centímetros na realidade. Assim, qual seria a distância entre duas cidades que no mapa tivessem a 10 centímetros de distância? Seria 10 milhões de centímetros, ou 100 quilômetros, dado que 1 quilômetro é igual a 100 mil centímetros. Vamos ver um exemplo. Nesse mapa, a escala numérica é 1 por 50 milhões. Suponhamos que eu queira saber a distância real em linha reta entre as cidades de Curitiba e Natal. Para fazer essa conta, eu preciso de uma régua, ok? Então, eu coloco a minha régua e vejo quantos centímetros separam as duas cidades. Vamos dizer que são 5,3 centímetros. Agora, eu preciso de uma regra de 3 simples para calcular a distância exata. Ora, se 1 centímetro corresponde a 50 mil centímetros, 5,3 centímetros correspondem a quantos centímetros? Então, a gente faz a continha e nós vamos ver que 5,3 centímetros correspondem a 265 milhões de centímetros. Então, eu sei que 265 milhões de centímetros separam Curitiba de Natal. Eu posso ainda converter isso para quilômetros para facilitar as coisas. 265 milhões de centímetros correspondem a 2.650 quilômetros. Outra maneira de representar a escala cartográfica é a representação gráfica. A escala gráfica tem o mesmo significado que a escala numérica, mas ela é representada por um desenho ou um gráfico. Vamos ver a mesma escala de 1 por 1 milhão representada de maneira gráfica. 1 centímetro na escala numérica correspondia a 1 milhão de centímetros, que é igual a 10 quilômetros. Basta converter centímetros para quilômetros para ver. Uma maneira simples de fazer isso é cortar 5 zeros. Observe, 1 milhão de centímetros é igual a 10 quilômetros. Na escala gráfica acima, nós vimos exatamente a mesma relação, ou seja, cada 1 centímetro é igual a 10 quilômetros. 2 centímetros são 20 quilômetros e 30 centímetros são 30 quilômetros. Para calcular distâncias em um mapa que usa a escala gráfica, o processo é exatamente o mesmo aplicado para calcular distâncias em um mapa que usa a escala numérica. Vamos usar o mesmo exemplo anterior para comprovarmos isso. Observe a escala gráfica. Nós sabemos que cada centímetro no mapa corresponde a 500 quilômetros, certo? Se eu sei que a distância no mapa entre Curitiba e Natal é de 5,3 centímetros, o que eu faço? Simples. 1 centímetro é igual a 500 quilômetros, 5,3 centímetros é igual a x. Então, você faz a conta e vai chegar ao número exato de 2.650 quilômetros. Viu? O valor foi exatamente o mesmo do que o cálculo feito com a escala numérica.
Espero que a importância da escala cartográfica tenha ficado clara. Consegue notar que é graças a esse recurso que nós entendemos a relação entre o mapa e a área que ele representa. Ou seja, sabemos em quanto o mapa diminui o tamanho da área real. Com esse recurso, conseguimos, por exemplo, calcular as distâncias entre diversos pontos do mapa.